Hoje eu quero compartilhar com você uma coisa mais íntima minha e uma percepção que eu tenho e estou lapidando com o tempo para poder adquirir mais conhecimento de uma forma mais assertiva. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar um pouco mais sobre isso. Fala, humano! Eu sou o Gabriel Marques, um ser humano assim como você que está num processo eterno de aprendizagem. E hoje eu quero ser mais direto assim com você e compartilhar uma experiência e uma percepção minha. Eu peço até desculpa se tiver algum barulho externo assim, é porque quando a gente está no começo faz parte, né? E o que eu quero compartilhar diretamente com você é a forma que eu comecei a me adaptar para poder adquirir mais conhecimento na minha vida. E é um título até polêmico, né? Como aprender sem gostar de ler. E eu já vou falar logo de cara que eu sou uma pessoa que não gosto de ler e demorei um pouco para poder aceitar isso, né? E com o tempo eu tô compreendendo que de fato a gente não precisa gostar de ler para poder aprender. Existem inúmeras formas, né? E eu quero compartilhar com você 5 percepções que eu tive sobre isso que tem me ajudado a adquirir mais conhecimento a cada dia. E a percepção número 1 que eu quero compartilhar com você é justamente isso. Você não gosta de ler, não se cobre por isso. Tenta enxergar qual é o estímulo que te faça querer aprender, né? E muitas vezes a gente não é adaptado à leitura, né? Então a gente tem que tornar o conhecimento, tornar o processo de aprendizagem mais gostoso e entender e compreender qual que é o nosso jeito e qual que é o nosso método. Então a primeira percepção é você começar a aceitar mais que você não gosta da leitura, que a leitura não faz parte de você, né? Não é abominar, eu não sou contra a leitura. É você procurar outros estímulos que façam você adquirir mais conhecimento, né? E mais pra frente você vai entender o porquê que eu falo sobre você aceitar de não gostar de ler. E uma coisa importante que eu friso com você, não se sinta inferior, não tenha complexo por você não gostar de ler, porque muitas vezes a gente pode se achar burro, pode se achar que é errado não gostar de ler, mas tá tudo bem, é apenas um jeito de adquirir conhecimento no meio de vários existentes no universo, né? E você aceitar isso dentro de você, você começa a desbloquear percepções para você correr atrás de outras formas para poder adquirir conhecimento. E a segunda percepção justamente é isso, é você entender que existem outras formas de você adquirir conhecimento. No meu caso, eu não sou uma pessoa que não gosto de ler, mas eu comecei a perceber, através de não gostar de ler, que a minha forma que eu me identifico para adquirir conhecimento é através de vídeos, através de documentários, através de podcasts. Eu aprendo muito e conforme você vai imergindo nesse mundo, né, e se conhecendo e buscando formas para poder você se conectar com o seu processo de aprendizagem, você vai achando o processo de aprendizagem, o processo mais livre e mais gostoso na sua vida. E aí eu te falo na terceira percepção que você tem que enxergar uma forma que te mova, que te faça aquilo que te motive a ter conhecimento. Se não é pelo livro, que seja pelo vídeo, que seja pelo áudio. Um exemplo, hoje eu estou num nível de que eu comecei a adquirir tantos conhecimentos através de documentários, de filmes, de séries e conversas com pessoas. É uma forma de adquirir conhecimento que hoje eu comecei a encontrar o que me move e são os assuntos do canal, né? Autoconhecimento, espiritualidades. Eu descobri através desse processo de não gostar de ler que em vídeos, em documentários eu comecei a aprender e comecei a ter uma aptidão por esses assuntos, né? E quando eu descobri esses assuntos que eu gosto muito de aprender sobre eles, quando eu percebi que é um tesão para mim falar sobre espiritualidade, falar sobre autoconhecimento e sobre, né, reflexões da vida, eu praticamente comecei a me identificar com alguns livros. Então o processo é mais ou menos assim: você não gosta de ler, você se identifica isso dentro de você, né? E você identificando isso, você vai correr atrás de outros métodos para poder aprender, através de vídeos, séries, como eu falei. E nesse meio tempo, você adquirindo conhecimento, você vai achar um assunto que vai te mover a querer imersão nesses assuntos.
seja assuntos de entretenimento, assuntos de cultura, não importa, mas você tem que começar a criar estímulos de aprendizado na sua rotina, que não seja também só pela leitura, né? Mas por outros métodos. E quando você encontrar um assunto que te mova, você vai acabar querendo imergir, né? Você vai querer uma imersão mais nesses assuntos, e só nos livros é que você acaba encontrando uma imersão maior. Então eu não, como eu falei, né, eu não gosto de ler, mas os assuntos que são pertinentes ao meu gosto, os assuntos que são pertinentes às minhas vontades, né, maiores, que me movem, que me fazem acordar cedo, que me fazem conversar com uma certa naturalidade, eles me movem a querer a imersão, e aí eu vou atrás de certos livros, porque se eu fosse fazer um processo ao contrário, começar pelos livros sem saber ao certo qual que é o meu assunto, qual que é o motivo que me move, qual que é o assunto que me move a adquirir conhecimento, eu muitas vezes, por conta de um livro ser algo maçante, eu estaria desanimando. Então eu acabei fazendo o processo ao contrário, né? Eu comecei a ter uma percepção diferente. A quarta percepção é justamente isso. Se você não gosta de ler, começa a tentar enxergar através de outros estímulos, como eu citei aqui no vídeo, o que te move, né? O que principalmente faz você conversar com as pessoas de uma forma mais natural, uma forma mais leve, e que te dá, que você não precisa caçar assuntos, são assuntos que estão dentro de você e você gosta, né? Flui normal, que você fica com os amigos conversando por horas. E são esses assuntos que muitas vezes é o que te move e que te faz querer adquirir mais conhecimento por eles. E a quinta percepção nada mais é do que você juntar tudo isso, né? Você aceitar primeiro que você não gosta de ler, você entender que existem outras formas para poder adquirir conhecimento, você entender também qual é a melhor forma para você adquirir conhecimento, qual que o seu corpo se adapta, encontrando assuntos que te movam e que te façam querer aprender mais, você juntar tudo isso e levar para sua vida, porque assim automaticamente a leitura ela vai ser um resultado final, né? Você vai adquirir tanto conhecimento que você vai querer, né, estar mais imerso sobre esse assunto que te move, e automaticamente os livros eles vão surgir como um resultado para você imergir. Então aí o processo de leitura ele vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais fluido, porque você identificou um processo melhor de aprendizagem e depois você encontrou um assunto que te mova, e o livro você vai ler com uma fluidez, uma naturalidade. Então hoje eu encontrei essa percepção e eu aprendo muito primeiro pelos vídeos, documentários. Se eu sinto a necessidade de me imergir, de principalmente querer aprender mais, eu pego o livro e leio, mas eu leio de uma forma mais natural, né? E uma atitude que eu tô tendo recentemente, tem me ajudado bastante a ler mais, mesmo não gostando de ler, é quando eu torno a experiência da leitura mais prazerosa. Como que eu faço isso? Eu começo a pego um livro, geralmente eu busco no YouTube audiobook do livro que eu tô lendo, e eu coloco, né, um fone de ouvido e eu começo a ler e acompanhar o áudio da pessoa lendo. Isso me deixa uma imersão maior no livro, uma profundidade para poder compreender melhor a história e não ser aquela coisa mais monótona, né? Então juntar o áudio do livro, o audiobook, com o livro que você está lendo, acompanhar na leitura, é mais ou menos o processo quando você lia em sala de aula, que fazia tipo aquela leitura em grupo, né? É mais prazerosa, né? Ela se torna algo mais dinâmico e te estimula mais a ler. E uma outra coisa, quando você não encontrar audiobook na internet, começa a ler com um som que não tenha voz. Faça esse teste com sons instrumentais, baixo, né, no fone de ouvido, e começa a ler com esses sons. Você cria uma percepção diferente um pouco sobre a leitura. E isso está servindo para mim e eu queria compartilhar com. E aí você me pergunta, Gabriel, por que desse vídeo? É simplesmente porque os conteúdos que eu coloco aqui no canal sobre autoconhecimento, espiritualidade, sobre minimalismo, são assuntos que eu busco sintetizar da melhor forma para trazer para você
de uma forma mais prática, né? Mais resumida. E eu tenho certeza que conforme o tempo vai passando, você vai querer ter uma imersão maior. Então são assuntos que você vai ter que criar essa imersão na sua vida através de conhecimento. Então eu estou compartilhando a forma que eu adquiro esses conhecimentos para deixar uma coisa mais, né, dinâmica e uma coisa mais fluida na minha vida. A resposta está sempre na gente, em começar a se auto-perceber. E quando você começa a ter a visão interna sobre você, sobre os seus gostos, suas vontades, você começa a encontrar respostas para outros aspectos da sua vida. E nesse vídeo, como eu quis dizer para você, é no caso a leitura, né? Você tornar algo mais prazeroso. Então é possível sim você aprender mesmo não gostando de ler. Você tornar as coisas mais prazerosas ao invés de ficar deixando algo mais maçante. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir essa mensagem, né? Então é isso, até mais e bora sair do caos?